Então, o capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas trata de dois temas: as vitórias militares de Davi e os oficiais de Davi. Eu estou neste canal com meu objetivo aqui neste canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para alguns livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Na sequência também já gravei Apocalipse. Bom, vamos lá, capítulo 18 então, primeiro livro das Crônicas. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou. E tirou do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Amate, quando Hadadezer tentava obter o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1000 de seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles e em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi trouxe grande quantidade de bronze, que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão, mandou todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas estas nações: Edom e Moabe, os Amonitas e os Filisteus e Amaleque. Abissai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Bom, então esse é o texto sobre as vitórias militares de Davi. Agora o texto sobre os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salsa era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas, e os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. Então esse foi o pequeno, curto, capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 19, que também é um capítulo curto, capítulo sobre a guerra contra os amonitas. E no vídeo passado, capítulo 17, e tratei sobre a promessa de Deus ao rei Davi e a oração de Davi. É isso aí, valeu. Então, o capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas trata de dois temas: as vitórias militares de Davi e os oficiais de Davi. Eu estou neste canal com meu objetivo aqui neste canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para alguns livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Na sequência também já gravei Apocalipse. Bom, vamos lá, capítulo 18 então, primeiro livro das Crônicas. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou. E tirou do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Amate, quando Hadadezer tentava obter o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1000 de seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá,
Davi matou 22.000 deles e em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi trouxe grande quantidade de bronze, que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão, mandou todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas estas nações: Edom e Moabe, os Amonitas e os Filisteus e Amaleque. Abissai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Bom, então esse é o texto sobre as vitórias militares de Davi. Agora o texto sobre os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salsa era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas, e os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. Então esse foi o pequeno, curto, capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 19, que também é um capítulo curto, capítulo sobre a guerra contra os amonitas. E no vídeo passado, capítulo 17, e tratei sobre a promessa de Deus ao rei Davi e a oração de Davi. É isso aí, valeu. Então, o capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas trata de dois temas: as vitórias militares de Davi e os oficiais de Davi. Eu estou neste canal com meu objetivo aqui neste canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para alguns livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. E atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Na sequência também já gravei Apocalipse. Bom, vamos lá, capítulo 18 então, primeiro livro das Crônicas. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou. E tirou do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Amate, quando Hadadezer tentava obter o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 de seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles e em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi trouxe grande quantidade de bronze, que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão, mandou todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas estas nações: Edom e Moabe, os Amonitas e os Filisteus e Amaleque. Abissai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Bom, então esse é o texto sobre as vitórias militares de Davi. Agora o texto sobre os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes.
Salsa era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas, e os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. Então esse foi o pequeno, curto, capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 19, que também é um capítulo curto, capítulo sobre a guerra contra os amonitas. E no vídeo passado, capítulo 17, e tratei sobre a promessa de Deus ao rei Davi e a oração de Davi. É isso aí, valeu. Então, o capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas trata de dois temas: as vitórias militares de Davi e os oficiais de Davi. Eu estou neste canal com meu objetivo aqui neste canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para alguns livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Na sequência também já gravei Apocalipse. Bom, vamos lá, capítulo 18 então, primeiro livro das Crônicas. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou. E tirou do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Amate, quando Hadadezer tentava obter o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1000 de seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles e em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi trouxe grande quantidade de bronze que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão, mandou todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas estas nações: Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus e Amaleque. Abissai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Bom, então esse é o texto sobre as vitórias militares de Davi. Agora o texto sobre os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailud, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salsa era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas, e os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. Então esse foi o pequeno, curto, capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 19, que também é um capítulo curto, capítulo sobre a guerra contra os amonitas. E no vídeo passado, capítulo 17, e tratei sobre a promessa de Deus ao rei Davi e a oração de Davi. É isso aí, valeu. Então, o capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas trata de dois temas: as vitórias militares de Davi e os oficiais de Davi. Eu estou neste canal com meu objetivo aqui neste canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para alguns livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Na sequência também já gravei Apocalipse. Bom, vamos lá, capítulo 18 então, primeiro livro das Crônicas. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou. E tirou do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi
derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Amate, quando Hadadezer tentava obter o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1000 de seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles e em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi trouxe grande quantidade de bronze, que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão, mandou todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas estas nações: Edom e Moabe, os Amonitas e os Filisteus e Amaleque. Abissai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Bom, então esse é o texto sobre as vitórias militares de Davi. Agora o texto sobre os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salsa era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas, e os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. Então esse foi o pequeno, curto, capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 19, que também é um capítulo curto, capítulo sobre a guerra contra os amonitas. E no vídeo passado, capítulo 17, e tratei sobre a promessa de Deus ao rei Davi e a oração de Davi. É isso aí, valeu. Então, o capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas trata de dois temas: as vitórias militares de Davi e os oficiais de Davi. Eu estou neste canal com um objetivo meu objetivo aqui neste canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para alguns livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Na sequência também já gravei Apocalipse. Bom, vamos lá, capítulo 18 então, primeiro livro das Crônicas. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou, e tirou do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Amate, quando Hadadezer tentava obter o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1000 de seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles e em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi trouxe grande quantidade de bronze, que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão, mandou todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas estas nações: Edom e Moabe, os Amonitas e os Filisteus e Amaleque.
Abissai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Bom, então esse é o texto sobre as vitórias militares de Davi. Agora o texto sobre os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salsa era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas, e os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. Então esse foi o pequeno, curto, capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 19, que também é um capítulo curto, capítulo sobre a guerra contra os amonitas. E no vídeo passado, capítulo 17, e tratei sobre a promessa de Deus ao rei Davi e a oração de Davi. É isso aí, valeu. Então, o capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas trata de dois temas: as vitórias militares de Davi e os oficiais de Davi. Eu estou neste canal com meu objetivo aqui neste canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para alguns livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Na sequência também já gravei Apocalipse. Bom, vamos lá, capítulo 18 então, primeiro livro das Crônicas. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou, e tirou do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Amate, quando Hadadezer tentava obter o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 de seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles e em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi trouxe grande quantidade de bronze, que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão, mandou todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas estas nações: Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus e Amaleque. Abissai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Bom, então esse é o texto sobre as vitórias militares de Davi. Agora o texto sobre os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salsa era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas, e os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. Então esse foi o pequeno, curto, capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 19, que também é um capítulo curto, capítulo sobre a guerra contra os amonitas. E no vídeo passado, capítulo 17, e tratei sobre a promessa de Deus ao rei Davi e a oração de Davi. É isso aí, valeu. Então, o capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas trata de dois temas: as vitórias militares de Davi e os oficiais de Davi. Eu estou neste canal com meu objetivo aqui neste canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para alguns livros.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Na sequência também já gravei Apocalipse. Bom, vamos lá, capítulo 18 então, primeiro livro das Crônicas. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou. E tirou do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Amate, quando Hadadezer tentava obter o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1000 de seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles e em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi trouxe grande quantidade de bronze que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão, mandou todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas estas nações: Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus e Amaleque. Abissai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Bom, então esse é o texto sobre as vitórias militares de Davi. Agora o texto sobre os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era o arquivista real. Zadok, filho de Ahitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salsa era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas, e os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. Então esse foi o pequeno, curto capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas. No próximo vídeo, capítulo 19, que também é um capítulo curto, capítulo sobre a guerra contra os amonitas. E no vídeo passado, capítulo 17, e tratei sobre a promessa de Deus ao rei Davi e a oração de Davi. É isso aí, valeu. Então, o capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas trata de dois temas: as vitórias militares de Davi e os oficiais de Davi. Eu estou neste canal com meu objetivo aqui neste canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para alguns livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. E atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Na sequência também já gravei Apocalipse. Bom, vamos lá, capítulo 18 então, primeiro livro das Crônicas. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou. E tirou do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Amate, quando Hadadezer tentava obter o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1000 de seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles e em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer,
de Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer, o rei Davi trouxe grande quantidade de bronze que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão, mandou todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas estas nações: Edom e Moabe, os Amonitas e os Filisteus e Amaleque. Abissai